Ela não serve nem para babá, zombaram dela. Até que o filho do milionário a olhou e disse: Mamãe. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Larissa Santos esfregou os olhos inchados e se levantou do colchão que dividia com a irmã mais nova, Camila, no pequeno quarto da casa de 2 cômodos em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O cheiro de café fraco já vinha da cozinha, onde sua mãe, Dona Maria, preparava o desjejum da família antes de sair para o trabalho como faxineira. Bom dia, mãe, murmurou Larissa, passando a mão pelos cabelos castanhos desalinhados. Bom dia, filha. Tem pão na mesa e um pouco de margarina. Hoje você volta mais cedo da clínica? Perguntou Dona Maria, sem tirar os olhos da pequena panela onde esquentava o leite. Larissa sentiu o estômago se apertar. Hoje seria seu último dia como recepcionista na Clínica Médica Santa Clara, no centro da cidade. 3 anos trabalhando lá, sempre pontual, sempre prestativa, mas a crise econômica havia chegado até mesmo aos consultórios médicos de classe média. Na verdade, mãe, começou, mas parou. Como explicar que estava sendo demitida? Como contar que o dinheiro já escasso ficaria ainda mais apertado? O que foi, Larissa? Você está com essa cara estranha há dias, disse Dona Maria, finalmente se virando para olhar a filha. Nada não, mãe. Só estou cansada. Larissa forçou um sorriso e pegou o pão. Vou me arrumar. No banheiro minúsculo, ela olhou para o próprio reflexo no espelho rachado. Aos 28 anos, sentia que a vida estava passando por ela, sem que conseguisse alcançar nada além da sobrevivência. Formada em pedagogia por uma faculdade particular, onde pagou boleto por boleto durante 6 anos, sonhava em trabalhar com crianças, mas as oportunidades pareciam reservadas para quem tinha contatos ou vinha de famílias com mais recursos. O trajeto até o centro levava 2 horas, um ônibus até a estação de trem, mais 40 minutos de CPTM e depois outro ônibus. Durante o percurso, Larissa observava pela janela a cidade gigantesca, se transformando gradualmente. Saía da periferia, com suas casas amontoadas e ruas sem asfalto, passava pelos bairros de classe média, até chegar às torres espelhadas do centro, onde trabalhava. Na clínica, Dr. Henrique, o proprietário, a chamou em seu consultório logo na primeira hora. Larissa, você sabe que tenho muito apreço por você, começou ele, sem conseguir olhar diretamente nos olhos dela. Mas com a crise precisamos cortar custos. Vou ter que dispensá-la. As palavras ecoaram em sua mente como um soco no estômago. Ela já esperava, mas ouvir confirmado ainda doía. Eu entendo, doutor, conseguiu dizer mantendo a compostura. Quando seria meu último dia? Hoje mesmo. Vou pagar uma indenização além do que é devido. Você sempre foi uma funcionária exemplar. Larissa assentiu, pegou suas coisas da gaveta da recepção e se despediu das colegas. No caminho de volta para casa, segurou as lágrimas até entrar no ônibus. Ali, no meio da multidão silenciosa do transporte público, permitiu-se chorar baixinho. Quando chegou em casa no meio da tarde, encontrou Camila estudando na mesa da cozinha. Aos 18 anos, a irmã mais nova havia conseguido uma bolsa integral numa universidade pública e era o orgulho da família. Lari, você voltou cedo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Camila, levantando os olhos dos livros. Perdi o emprego, disse Larissa sem rodeios. Camila se levantou imediatamente e abraçou a irmã. Vai dar tudo certo, Lari. Você é inteligente e trabalhadora, vai achar algo melhor. Não sei, Camila. Está tudo muito difícil. E com essa crise, Larissa se deixou abraçar, sentindo-se uma criança novamente. Olha, disse Camila pegando o celular. Minha amiga da faculdade, a Paula, postou uma coisa no grupo hoje. Uma família rica está procurando babá. Salário bom, carteira assinada. Você não quer tentar? Larissa hesitou. Nunca havia trabalhado como babá profissionalmente, embora adorasse crianças. Eu não tenho experiência como babá, Camila. Mas você tem experiência com crianças. Lembra quando cuidava de mim quando a mãe trabalhava? E você é formada em pedagogia. Isso tem que contar para alguma coisa. Larissa olhou para o papel com o telefone de contato que Camila havia anotado. Talvez fosse uma oportunidade. Talvez fosse a chance que estava esperando. Tá bom, disse finalmente. Vou ligar. Na manhã seguinte, Larissa acordou com o estômago embrulhado.
Havia ligado na véspera e marcado uma entrevista para as 10 da manhã em Alphaville, na casa da família Mendoza. O endereço sozinho já a intimidava. Um condomínio de luxo que ela só conhecia de revistas e programas de televisão. Escolheu sua melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca simples que havia comprado para entrevistas de emprego. Passou maquiagem para disfarçar as olheiras e prendeu o cabelo num coque discreto. No espelho, tentou ensaiar um sorriso confiante. Você vai arrasar, irmã, disse Camila, que havia acordado cedo para dar apoio moral. Lembra do que conversamos ontem? Você é qualificada, carinhosa e responsável. Qualquer família seria sortuda em ter você. A viagem até Alphaville foi uma aventura. 2 ônibus e quase 3 horas depois, Larissa finalmente chegou ao condomínio Portal do Morumbi. O porteiro, um homem alto de uniforme impecável, a olhou de cima a baixo antes de pedir seus documentos. Nome da pessoa que vai visitar? Perguntou, com um tom que deixava claro que ela não pertencia àquele lugar. Rafael Mendoza. Sou Larissa Santos. Tenho entrevista marcada. Após uma ligação e alguns minutos de espera, o porteiro lhe entregou uma credencial de visitante e apontou para uma van interna do condomínio. Alameda das Paineiras, casa 47. O motorista vai te levar. Durante o trajeto pela Alameda, Larissa observou maravilhada as mansões com jardins enormes, piscinas e carros importados nas garagens. Era um mundo completamente diferente do seu. As casas pareciam saídas de filmes americanos, com arquitetura moderna e muito vidro. A casa dos Mendoza era impressionante. 3 andares, jardim paisagístico e uma fachada de pedra que transmitia solidez e elegância. Larissa respirou fundo antes de tocar a campainha. Uma mulher loira de aproximadamente 35 anos atendeu a porta. Usava roupas claramente caras e joias discretas, mas seu rosto carregava uma expressão de superioridade que deixou Larissa imediatamente desconfortável. Você deve ser a candidata a babá, disse a mulher, como se as palavras deixassem um gosto ruim na boca. Sim, sou Larissa Santos. Tenho entrevista marcada com o senhor Rafael. Eu sou Helena Mendoza, irmã do Rafael. Pode entrar. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Piso de mármore, móveis de design, obras de arte nas paredes e um pé direito altíssimo que fazia eco dos passos. Larissa se sentiu como uma intrusa. Helena a conduziu até uma sala de estar, onde tudo parecia ter saído de uma revista de decoração. Sente-se ali, disse, apontando para uma poltrona. O Rafael está terminando uma ligação e já desce. Enquanto esperava, Larissa ouviu passos pequenos na escada de mármore. Um menino de aproximadamente 6 anos desceu correndo, mas parou abruptamente ao vê-la. Era uma criança bonita, com cabelos escuros e olhos grandes e expressivos, mas havia uma tristeza em seu olhar que tocou o coração de Larissa imediatamente. Gabriel, volte para seu quarto, disse Helena, com uma voz áspera. Isso não é assunto seu. O menino olhou para Larissa com curiosidade, mas obedeceu sem questionar. Larissa notou como ele subia as escadas devagar, como se carregasse um peso muito grande para sua idade. Minutos depois, um homem alto e elegante desceu as escadas. Rafael Mendoza tinha aproximadamente 35 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas e um porte que irradiava autoridade. Vestia uma camisa social impecável e uma calça de alfaiataria. Seus olhos eram cansados, como de alguém que carregava muitas responsabilidades. Senhorita Santos, disse, estendendo a mão. Sou Rafael Mendoza. Obrigado por vir. O prazer é meu, senhor Mendoza, respondeu Larissa, tentando manter a voz firme. Helena permaneceu na sala durante toda a entrevista, fazendo comentários sutis que deixavam claro sua desaprovação. Quando Rafael perguntou sobre a experiência de Larissa com crianças, Helena murmurou. Não tem nem cara de quem sabe cuidar de criança rica. Rafael ignorou a irmã e continuou. Gabriel perdeu a mãe há 2 anos. Ele é uma criança sensível e precisa de alguém que entenda suas necessidades emocionais, não apenas físicas. Eu entendo, senhor, disse Larissa. Trabalhar com crianças é sobre criar vínculos de confiança. Cada criança é única e merece ser vista e respeitada como tal. Viu só, Rafael, interrompeu Helena.
Ela fala bonito, mas Gabriel precisa de alguém com experiência real. Alguém que entenda nosso padrão de vida. Larissa sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Senhora Helena, posso não ter experiência em casas como a de vocês, mas sei cuidar de crianças com amor e responsabilidade. E isso não depende de classe social. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Rafael olhou para a irmã com uma expressão de advertência. Depois se voltou para Larissa, com algo que poderia ser admiração em seus olhos. Gostaria que conhecesse Gabriel, disse ele. Afinal, é com ele que você trabalharia. Rafael chamou Gabriel, que apareceu no topo da escada alguns minutos depois. O menino desceu devagar, claramente tímido, e se posicionou ao lado do pai, mas mantendo os olhos fixos no chão. Gabriel, esta é a Larissa. Ela pode vir trabalhar aqui conosco cuidando de você, disse Rafael, colocando a mão no ombro do filho com carinho. Larissa se abaixou para ficar na altura do menino. Oi, Gabriel. Que nome bonito você tem. Posso te fazer uma pergunta? O menino assentiu timidamente, finalmente levantando os olhos para olhá-la. Qual é a sua coisa favorita para fazer? Perguntou Larissa, com um sorriso genuíno. Gabriel hesitou. Olhou para o pai, depois para a tia Helena, que revirou os olhos com impaciência. Eu gosto de desenhar, murmurou ele. Sério? Eu também adoro desenhar. O que você mais gosta de desenhar? Carros. E às vezes eu desenho a mamãe, disse Gabriel, sua voz ficando ainda mais baixa na última parte. Helena fez um ruído de desaprovação. Gabriel, não precisa falar sobre isso agora. Larissa ignorou Helena completamente e continuou focada no menino. Aposto que você desenha muito bem. Eu adoraria ver seus desenhos um dia se você quiser me mostrar. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que Larissa havia chegado. Era um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou seu rosto tristonho. Você realmente quer ver? Perguntou ele, com uma pitada de esperança na voz. Claro que sim. Desenhos são como janelas para a alma das pessoas. Tenho certeza de que os seus devem ser muito especiais. Rafael observava a interação com atenção. Havia algo na maneira como Larissa falava com Gabriel, sem condescendência, sem pressa, apenas com interesse genuíno que o impressionava. Fazia muito tempo que não via o filho responder tão positivamente a alguém. Posso mostrar para ela, papai? Perguntou Gabriel, olhando para Rafael com os olhos brilhando. Claro, filho. Vá buscar seus desenhos. Gabriel saiu correndo escada acima, e Helena imediatamente se manifestou. Rafael, você não pode estar falando sério. Ela é claramente inexperiente para lidar com Gabriel. E olha só de onde ela vem, disse Helena, gesticulando em direção a Larissa, como se ela não estivesse presente. Helena, por favor, disse Rafael, com um tom de advertência. Não, Rafael. Gabriel precisa de alguém do nosso nível social que entenda nossas tradições, nossa educação. Não uma o quê, Helena? Perguntou Larissa, se levantando. Sua paciência havia chegado ao limite. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não nasceu rica. Senhora Helena, eu posso não ter o seu dinheiro, mas tenho algo que talvez seja mais importante para cuidar de uma criança. Eu tenho coração. Como ousa me falar assim? Helena se levantou indignada. Helena, chega, disse Rafael com firmeza. Você está sendo desrespeitosa com nossa convidada. Nesse momento, Gabriel voltou correndo com um caderno de desenhos debaixo do braço. Parou abruptamente ao perceber a tensão no ambiente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, preocupado. Larissa imediatamente suavizou a expressão e sorriu para ele. Nada, querido. Estávamos só conversando. Agora me mostra esses desenhos famosos. Gabriel se aproximou dela com o caderno e Larissa se sentou no sofá, fazendo espaço para ele se sentar ao lado. As páginas revelaram um talento impressionante para uma criança de 6 anos. Havia desenhos de carros elaborados, paisagens coloridas e várias figuras de uma mulher sorridente que claramente representava sua mãe. Gabriel, estes desenhos são incríveis, disse Larissa, e não estava fingindo entusiasmo. Você tem muito talento. E esta aqui, disse apontando para um desenho da mãe, deve ser muito especial para você. É a mamãe, disse Gabriel, sua voz ficando mais suave. Ela gostava muito dos meus desenhos. Sempre dizia que eu ia ser um artista famoso um dia.
Eu tenho certeza de que ela estava certa. E tenho certeza de que, onde quer que ela esteja, ela continua muito orgulhosa de você. Rafael sentiu um nó na garganta ao ouvir a conversa. Há 2 anos desde o acidente que havia levado sua esposa Marina, Gabriel quase não falava sobre a mãe. Ver o filho se abrindo assim com uma desconhecida era tanto reconfortante quanto doloroso. Helena, por outro lado, estava claramente irritada com a cena toda. Rafael, precisamos conversar em particular, disse ela se dirigindo para a varanda. Rafael hesitou, olhando para Gabriel, que estava mostrando mais desenhos para Larissa com entusiasmo crescente. Vão conversando vocês dois, disse Rafael. Eu já volto. Na varanda, Helena não perdeu tempo. Rafael, você não pode estar considerando contratar essa pessoa. Essa pessoa tem nome, Helena. E sim, estou considerando seriamente. Mas Rafael, ela é claramente de classe baixa, não tem experiência com famílias como a nossa. E Gabriel respondeu a ela melhor do que a qualquer outra candidata que entrevistamos. Interrompeu Rafael. Você viu como ele estava empolgado mostrando os desenhos? Faz meses que não o vejo assim. Isso pode ser apenas novidade. Gabriel é carente. Vai se apegar a qualquer pessoa que der atenção para ele. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Helena, eu sei que você se preocupa conosco, mas preciso que confie no meu julgamento. Gabriel é meu filho, e eu sei o que é melhor para ele. E o que Marina diria se soubesse que você está deixando uma estranha de classe baixa cuidar do filho dela? Helena jogou pesado, sabendo que mencionar a falecida esposa sempre afetava Rafael. Não traga Marina para isso, disse Rafael, com a voz endurecida. Marina julgava as pessoas pelo caráter, não pela conta bancária. E você sabe disso. Enquanto isso, dentro da casa, Larissa continuava olhando os desenhos de Gabriel, que havia se tornado muito mais falante. Sabe, Larissa, eu queria ter alguém para desenhar comigo. O papai está sempre trabalhando e a tia Helena não gosta de desenhos. Ela diz que é coisa de criança. Bem, você é uma criança, então está perfeito, disse Larissa rindo. E desenhar nunca é perda de tempo. É uma forma de expressar o que sentimos. Você realmente entende, disse Gabriel com os olhos brilhando. A mamãe também entendia. Ela dizia que as cores dos meus desenhos mostravam como eu estava me sentindo. Sua mamãe era muito sábia. E vou te contar um segredo. Eu também desenho quando estou triste ou feliz. É como se o papel entendesse nossos sentimentos, né? Gabriel assentiu vigorosamente. Exatamente. Você é igual à mamãe. As palavras tocaram profundamente o coração de Larissa. Ela podia ver a falta que uma figura materna fazia na vida daquele menino, e seu instinto protetor foi ativado imediatamente. Gabriel, posso te fazer mais uma pergunta? Pode. O que você mais gostaria que uma babá fizesse com você? Gabriel pensou por um momento, com seriedade. Eu queria que ela gostasse de verdade de ficar comigo, não que fosse só trabalho. A última babá ficava o tempo todo no celular e só falava comigo quando precisava. E o que mais? Eu queria que ela não tivesse medo de falar sobre a mamãe. Todo mundo fica estranho quando eu falo dela, como se fosse algo ruim. Mas eu gosto de lembrar da mamãe. Larissa sentiu o coração apertar. Gabriel, falar da mamãe não é nada ruim. Ela foi uma pessoa importante na sua vida, e é normal querer lembrar dela. Se eu viesse trabalhar aqui, você poderia falar da sua mamãe sempre que quisesse, tá bem? Promete? Prometo. Nesse momento, Rafael e Helena voltaram da varanda. Helena estava visivelmente contrariada, enquanto Rafael parecia ter tomado uma decisão. Gabriel, que tal você ir lavar as mãos para o almoço? Disse Rafael. Já? Mas eu estava mostrando meus desenhos para a Larissa. Você pode mostrar o resto depois do almoço, se ela quiser ficar, disse Rafael, olhando significativamente para Larissa. Gabriel correu para o banheiro e Rafael se dirigiu a Larissa. Senhorita Santos, gostaria de oferecer a vaga para você. O salário é de R$ 4.000, carteira assinada, vale transporte e alimentação. O horário seria das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Larissa quase não acreditou no que estava ouvindo. R$ 4.000 era quase 3 vezes mais do que ganhava na clínica. Senhor Mendoza, eu aceito. Muito obrigada pela oportunidade. Helena fez um som de desaprovação e se retirou da sala sem dizer palavra. Ótimo.
Pode começar na segunda-feira. Eu vou estar viajando a trabalho na semana que vem, então será uma boa oportunidade para você e Gabriel se conhecerem melhor. Viajando? Perguntou Larissa, tentando esconder a preocupação na voz. Começar um trabalho novo cuidando de uma criança sensível, numa casa desconhecida com a tia claramente hostil, e ainda por cima sem o pai por perto? Rafael percebeu sua hesitação. Não se preocupe, Helena estará aqui, e qualquer coisa você pode me ligar. É apenas por 3 dias. Larissa assentiu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Quando Gabriel voltou do banheiro e soube que ela seria sua nova babá, o sorriso que iluminou seu rosto fez qualquer apreensão valer a pena. Sério? Você vai ficar comigo todos os dias? Perguntou ele pulando de alegria. Todos os dias da semana, sim, confirmou Larissa sorrindo de volta. Posso te mostrar meu quarto? E meus brinquedos? E minha coleção de carrinhos? Claro, vou adorar conhecer tudo. Enquanto Gabriel a puxava pela mão escada acima, Rafael observava a cena com uma mistura de alívio e esperança. Talvez finalmente tivesse encontrado alguém que pudesse trazer um pouco de alegria de volta à vida de seu filho. Segunda-feira chegou mais rápido do que Larissa esperava. Ela acordou às 5 da manhã, tomou um banho rápido e escolheu uma roupa confortável, mas apresentável. Calça jeans, tênis e uma blusa azul clara. No espelho, respirou fundo e murmurou para si mesma. Você consegue, Lari. A viagem até Alphaville pareceu mais longa que da primeira vez, talvez pela ansiedade. Chegou à casa dos Mendoza exatamente às 7 horas, conforme combinado. Rafael atendeu a porta, já vestido com um terno cinza elegante e carregando uma maleta. Bom dia, Larissa. Pontual como esperado, disse ele, com um sorriso que parecia genuíno, mas cansado. Bom dia, Sr. Mendoza. Por favor, pode me chamar de Rafael. Gabriel ainda está dormindo. Ele costuma acordar às 7h30. O café da manhã dele está na geladeira. Frutas picadas, iogurte e pão integral. Ele gosta de suco de laranja natural. Rafael a conduziu pela casa, mostrando os principais cômodos. A cozinha era moderna e gigantesca, com uma ilha de mármore no centro, e eletrodomésticos que Larissa só havia visto em revistas. Ele abriu um caderno que estava sobre a bancada. Aqui estão as rotinas do Gabriel, telefones de emergência, meu número de celular, pediatra, escola, qualquer coisa. Me ligue imediatamente. A escola fica longe daqui? Perguntou Larissa. Não, fica aqui mesmo no condomínio, mas segunda-feira ele não tem aula. Foi suspenso um dia porque brigou com um coleguinha na sexta passada. Larissa franziu a testa. Gabriel brigou? Ele não parece ser uma criança agressiva. Não é. Por isso estou preocupado. A diretora disse que ele empurrou um menino que estava zombando dele, dizendo que sua mãe havia fugido porque ele era chato. A voz de Rafael ficou mais baixa. Desde que Marina morreu, Gabriel às vezes tem essas explosões. É como se a raiva que ele sente pela perda saísse de forma inadequada. Larissa sentiu o coração apertar. Entendo. É normal para uma criança que perdeu a mãe. Ele faz algum acompanhamento psicológico? Fez por um tempo, mas parou de ir. Dizia que não gostava da doutora. Rafael olhou o relógio. Preciso ir, meu voo é às 10. Helena deve descer daqui a pouco para tomar café. Nesse momento, ouviram passos pequenos na escada. Gabriel apareceu ainda de pijama, com o cabelo despenteado e esfregando os olhos. Papai, você já vai viajar? Perguntou com uma voz sonolenta que carregava um tom de tristeza. Oi, campeão. Lembra da Larissa? Ela vai ficar com você enquanto estou fora. Gabriel olhou para Larissa e seu rosto se iluminou imediatamente. Oi, Larissa, você realmente veio? Claro que vim. Bom dia, Gabriel. Dormiu bem? Sonhei com carros voadores, disse ele, se aproximando dela. Você quer ver meus carrinhos depois do café? Adoraria. Rafael se despediu do filho com um abraço longo e beijou sua testa. Seja bonzinho com a Larissa, tá bem? Papai volta na quarta-feira. Tá bom, papai. Cuida-se. Depois que Rafael saiu, Larissa e Gabriel foram para a cozinha. Ela preparou o café da manhã, enquanto ele tagarelava sobre seus sonhos e sobre a coleção de carrinhos. A naturalidade com que conversavam surpreendeu Larissa. Parecia que se conheciam há muito mais tempo. Larissa, posso te fazer uma pergunta? Disse Gabriel enquanto comia suas frutas. Claro. Por que você quis trabalhar aqui?
A tia Helena disse que você só veio pelo dinheiro. Larissa parou de cortar as frutas e olhou para Gabriel. A sinceridade infantil sempre a desarmava. Sabe, Gabriel, eu vim aqui porque preciso trabalhar mesmo. Mas depois que conheci você, percebi que queria ficar aqui por outro motivo também. Qual? Porque você é uma criança muito especial. E eu acho que podemos nos divertir muito juntos. O dinheiro é importante, mas não é a única coisa importante. Gabriel sorriu. Eu também acho que vamos nos divertir. Você parece com a mamãe quando sorri. Antes que Larissa pudesse responder, Helena desceu para a cozinha. Vestia um roupão de seda caro e tinha uma expressão azeda, como se tivesse acordado de mau humor. Gabriel, por que você não está vestido ainda? E você? Disse olhando para Larissa. Já deveria ter dado banho nele. Bom dia, tia Helena, disse Gabriel, visivelmente se retraindo. Bom dia, senhora Helena, disse Larissa educadamente. O Gabriel estava tomando café. Eu ia dar banho nele depois. Rafael já saiu? Perguntou Helena, ignorando Larissa e se dirigindo apenas ao sobrinho. Sim, tia. Ele disse que volta na quarta. Helena se serviu de café e ficou observando Larissa com um olhar crítico. Gabriel, vá tomar banho, sozinho. Você já tem idade para isso. Mas eu queria que a Larissa me ajudasse a escolher a roupa. Você não precisa de ajuda para isso, vá. Gabriel saiu cabisbaixo e Helena se voltou para Larissa. Vamos deixar algumas coisas claras. Gabriel é uma criança mimada que testa limites. Não aceite tudo o que ele pede. Ele precisa de disciplina, não de mais uma pessoa para passar a mão na cabeça dele. Com todo respeito, senhora Helena, mas Gabriel não me parece mimado. Ele parece uma criança que precisa de carinho e compreensão. Você está aqui há 2 horas e já acha que conhece meu sobrinho melhor que eu? Helena se aproximou com um tom intimidador. Eu conheço Gabriel desde que nasceu. Ele se tornou difícil depois que Marina morreu, e Rafael tem sido muito permissivo. Larissa respirou fundo, tentando manter a calma. Perder a mãe aos 4 anos é algo muito traumático. É natural que ele tenha dificuldades emocionais. O que ele precisa é esquecer essa história e seguir em frente. Ficar alimentando fantasias sobre a mãe morta só faz mal. A frieza com que Helena falou sobre Marina deixou Larissa chocada. Como alguém podia ser tão insensível sobre o luto de uma criança? Senhora Helena, com todo respeito, mas esquecer a mãe não é saudável para uma criança. Ele precisa elaborar essa perda de forma natural. Você não é psicóloga, é babá. Faça seu trabalho e não dê opiniões sobre assuntos que não entende. Nesse momento, Gabriel voltou correndo para a cozinha, vestido com uma camiseta do Homem-Aranha e bermuda jeans. Larissa, você pode ir comigo ver meus carrinhos agora? Claro, Gabriel. Enquanto subiam as escadas, Larissa pensava na conversa com Helena. Já percebia que trabalhar naquela casa seria mais desafiador do que imaginava. O quarto de Gabriel era um universo infantil. Paredes azuis com adesivos de carros, uma cama em formato de carro de corrida, estantes cheias de brinquedos e livros e uma mesa pequena coberta de desenhos e lápis de cor. Era claramente o quarto de uma criança muito amada e cuidada. Nossa, Gabriel, seu quarto é incrível, disse Larissa, genuinamente impressionada. O papai que decorou assim. Ele disse que queria que eu me sentisse como um piloto de corrida. Gabriel correu até uma prateleira cheia de carrinhos em miniatura. Olha a minha coleção! Larissa se aproximou e viu dezenas de carrinhos organizados por cor e modelo. Uau! Quantos carros você tem? 53. Este aqui, disse pegando um carrinho vermelho. Foi o último que a mamãe me deu, é meu favorito. É lindo, e aposto que tem uma história especial. Gabriel se sentou na cama e Larissa se sentou ao lado dele. A mamãe disse que este carrinho era mágico, que sempre que eu estivesse com saudade dela, era só segurar ele e pensar nela que ela estaria comigo. Sua mamãe era muito sábia. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. O amor das pessoas que amamos sempre fica com a gente, mesmo quando elas não estão mais aqui. Você acha que a mamãe consegue me ver de onde ela está? Larissa sentiu um nó na garganta. Era uma pergunta tão pura e dolorosa. Eu acho que o amor é mais forte que qualquer coisa, Gabriel. E o amor da sua mamãe por você é tão grande que, com certeza, ela encontra um jeito de cuidar de você. Gabriel sorriu e abraçou o carrinho vermelho. A tia Helena não gosta quando falo da mamãe. Ela fica brava e muda de assunto.
Às vezes os adultos não sabem como lidar com a tristeza, Gabriel. Mas comigo você pode falar da sua mamãe sempre que quiser, tá bem? Tá, você quer ver as fotos dela? Gabriel correu até um pequeno baú ao lado da cama e tirou um álbum de fotos. Sentaram-se no chão e ele começou a folhear as páginas, mostrando fotos da família. Marina era realmente linda. Uma mulher morena, com um sorriso caloroso e olhos gentis. Nas fotos, estava sempre abraçada com Rafael e Gabriel, irradiando felicidade. Ela era muito bonita, disse Larissa. E ela fazia o melhor bolo de chocolate do mundo. E sabia todas as canções de ninar. E me levava no parque todos os sábados. Gabriel falava com os olhos brilhando, claramente feliz por poder compartilhar essas memórias. Parece que vocês se divertiam muito juntos. A gente se divertia. Ela sempre dizia que eu era o menino mais especial do mundo. A voz de Gabriel ficou mais baixa. Às vezes eu tenho medo de esquecer como era a voz dela. Larissa sentiu lágrimas nos olhos, mas as segurou. Gabriel, você quer que eu te ensine uma coisa que minha mãe me ensinou quando meu vovô morreu? Quero. Quando sentir saudade da mamãe, feche os olhos, pense numa lembrança muito boa com ela e respire bem devagar. Assim, Larissa demonstrou, respirando profundamente. Às vezes, se a gente se concentra bem, consegue quase ouvir a voz da pessoa que amamos. Gabriel fechou os olhos e respirou como Larissa havia ensinado. Ficou assim por alguns segundos, com uma expressão serena no rosto. Funcionou, disse ele, abrindo os olhos com entusiasmo. Eu consegui lembrar da mamãe cantando aquela música. Como é mesmo? Boi da cara preta. Que bom! Agora você já sabe como fazer quando sentir saudade. Passaram a manhã brincando com os carrinhos, desenhando e conversando. Gabriel era uma criança inteligente e carinhosa, mas Larissa percebia momentos em que ele ficava triste sem motivo aparente. Nesses momentos, ela respeitava seu silêncio e apenas ficava por perto, disponível. Na hora do almoço, desceram para a cozinha, onde Helena já estava comendo uma salada. Finalmente, já são quase meio-dia. Gabriel precisa almoçar no horário certo, disse Helena, sem levantar os olhos do prato. Desculpe, senhora Helena. Perdemos a noção do tempo brincando, disse Larissa. Gabriel, lave as mãos, seu almoço está na geladeira. Gabriel obedeceu e Larissa esquentou a comida. Arroz, feijão, carne grelhada e legumes. Comida saudável e saborosa. Larissa, você vai almoçar comigo? Perguntou Gabriel. Se sua tia não se importar. Ela é funcionária, Gabriel. Funcionários comem na cozinha, não na sala de jantar, disse Helena friamente. Gabriel fez uma careta. Mas eu quero comer na cozinha com a Larissa. Não seja ridículo, você é um Mendoza. Mendozas comem na sala de jantar. Larissa viu a confusão no rosto de Gabriel e decidiu intervir delicadamente. Que tal se a gente fizesse um piquenique no jardim? Assim a gente pode comer juntos e você pode me mostrar o quintal. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Pode, tia Helena. Por favor. Helena suspirou dramaticamente. Faça o que quiser, mas não se acostume com essas informalidades. Larissa preparou uma toalha na grama e ela e Gabriel fizeram seu primeiro piquenique juntos. Enquanto comiam, Gabriel contava sobre cada canto do jardim, as flores que a mãe havia plantado, a árvore onde costumava subir. Sabe, Larissa, disse Gabriel deitando na grama depois de comer, este foi o melhor almoço que tive em muito tempo. Por quê? Porque você realmente queria estar comigo. Não estava com pressa ou olhando o celular. Era só eu e você. Naquele momento, Larissa soube que havia tomado a decisão certa ao aceitar aquele trabalho. Gabriel precisava dela tanto quanto ela precisava dele. A primeira noite de Larissa, na casa dos Mendoza, foi mais difícil do que esperava. Gabriel havia jantado bem e tomado banho sem problemas, mas na hora de dormir, começou a chorar baixinho. — O que foi, Gabriel? Você está com dor? Perguntou Larissa, sentando na beirada da cama. Eu sempre fico triste na hora de dormir, murmurou ele, apertando o carrinho vermelho contra o peito. É quando mais sinto falta da mamãe. Ela sempre ficava comigo até eu adormecer. E o que ela fazia para te ajudar a dormir? Ela cantava uma música e ficava fazendo carinho no meu cabelo, e às vezes contava histórias sobre quando era pequena. Larissa hesitou por um momento. Não queria ultrapassar limites, mas o menino claramente precisava de conforto. Você gostaria que eu ficasse aqui até você adormecer?
Posso tentar cantar alguma coisa, mesmo não cantando muito bem. Gabriel assentiu vigorosamente e se aconchegou debaixo das cobertas. Larissa começou a cantar baixinho uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela e Camila. Sua voz era suave e melodiosa, e Gabriel relaxou visivelmente. Larissa, murmurou ele, já com os olhos pesados. Sim? Você vai embora igual às outras babás? A pergunta atingiu Larissa em cheio. Por que você acha que eu vou embora? Porque as outras foram embora. A tia Helena dizia que eu era muito difícil, que ficava falando da mamãe demais, que chorava à toa. Larissa sentiu uma raiva crescer em seu peito. Como alguém podia chamar uma criança enlutada de difícil? Gabriel, olha para mim, disse ela suavemente. Você não é difícil. Você é uma criança normal que está passando por algo muito difícil. E eu não vou embora só porque você tem sentimentos, tá bem? Promete? Prometo que vou fazer tudo o que puder para ficar aqui com você. Gabriel finalmente adormeceu e Larissa desceu para a sala. Helena estava assistindo televisão e bebendo uma taça de vinho. Finalmente conseguiu fazer ele dormir. Ele sempre faz esse drama na hora de dormir. É só manha. Larissa respirou fundo antes de responder. Senhora Helena, Gabriel não está fazendo manha. Ele está lidando com a perda da mãe. É normal que as noites sejam difíceis para ele. Escuta aqui, disse Helena, se levantando e caminhando em direção a Larissa. Eu sei que você acha que entende do Gabriel, porque leu alguns livros de pedagogia barata, mas eu convivo com essa criança há 2 anos, desde que Marina morreu. Ele precisa superar isso, não ficar sendo mimado. Com todo respeito, senhora Helena, mas luto não é algo que se supera. É algo que se elabora, que se aprende a carregar. Gabriel precisa sentir que pode expressar sua dor sem ser julgado. Você está aqui há um dia e já quer me dar lições sobre meu sobrinho? A voz de Helena estava ficando mais alta. Quem você pensa que é? Eu sou alguém que se importa genuinamente com o bem-estar de Gabriel. Ah, claro, a santa babá que veio salvar a criança rica. Não seja ridícula. Você está aqui pelo dinheiro igual a todas as outras. O dinheiro é importante, sim. Eu não vou mentir sobre isso. Mas isso não significa que não posso me importar de verdade com Gabriel. Helena riu com desdém. Pessoas como você sempre dizem isso, mas quando aparecer algo melhor você vai embora sem olhar para trás. A senhora não me conhece, não pode fazer esse julgamento. Eu conheço gente como você, sem educação, sem classe, tentando se aproveitar de famílias como a nossa. Larissa sentiu o sangue ferver, mas conseguiu manter a voz calma. Senhora Helena, eu vim aqui para trabalhar, não para discutir. Vou me concentrar em cuidar bem do Gabriel e fazer o trabalho para o qual fui contratada. Ótimo. E lembre-se, seu patrão é Rafael, não Gabriel. Não deixe uma criança de 6 anos comandar você. Larissa subiu para o quarto de hóspedes que Rafael havia preparado para ela. Era simples, mas confortável, com cama, guarda-roupa e uma pequena escrivaninha. Ela se sentou na cama e ligou para Camila. Oi, irmã. Como foi o primeiro dia? Perguntou Camila, animada. Complicado, suspirou Larissa. Gabriel é um amor de criança, mas a tia dele, nossa Camila, que mulher difícil. O que ela fez? Larissa contou sobre os comentários preconceituosos e a atitude hostil de Helena. Às vezes penso se não foi um erro aceitar esse trabalho. Lari, escuta, você está aí pelo Gabriel, não pela tia chata dele. E olha só, 4.000 reais, mana. Com essa grana, você vai conseguir ajudar a mãe, vai ter uma reserva, vai poder sonhar com coisas maiores. Você tem razão. É só que é difícil trabalhar num ambiente onde você sente que não é bem-vinda. Mas o pai do menino te contratou, né? Então você é bem-vinda sim, a tia que é problemática. Depois de conversar com Camila, Larissa se sentiu um pouco melhor. Tomou um banho e se deitou, mas demorou para adormecer. Pela primeira vez em muito tempo, estava dormindo numa cama confortável, num quarto só seu, mas não conseguia relaxar completamente. Por volta da meia-noite, ouviu passos no corredor e uma batida suave na porta. Larissa! Era a voz baixinha de Gabriel. Ela abriu a porta e encontrou o menino de pijama, segurando o carrinho vermelho e com os olhos cheios de lágrimas. Tive um pesadelo, murmurou ele. Sonhei que você tinha ido embora igual às outras. Sem hesitar, Larissa se abaixou e o abraçou. Ei, foi só um sonho ruim. Estou aqui. Não fui a lugar nenhum. Posso ficar aqui com você?
Só até parar de ter medo? Larissa olhou para os lados pensando em Helena, mas não conseguiu negar conforto a uma criança assustada. Claro, vem cá. Gabriel se aconchegou na cama ao lado dela e Larissa voltou a cantar baixinho até ele adormecer. Enquanto observava o rosto sereno do menino dormindo, ela tomou uma decisão. Não importava o que Helena fizesse ou dissesse, ela faria tudo ao seu alcance para ser a estabilidade que Gabriel precisava. Na quarta-feira de manhã, Gabriel acordou animado. Hoje o papai volta, anunciou pulando da cama. Ele sempre traz presentes quando viaja. Durante o café da manhã, ele não parava de falar sobre o pai e os planos que tinham para o fim de semana. Larissa observava com carinho como os olhos do menino brilhavam sempre que falava de Rafael. O papai é o melhor pai do mundo, disse Gabriel, espalhando geleia no pão. Ele trabalha muito para cuidar de mim. A mamãe sempre dizia que ele era um herói. Sua mamãe tinha razão, seu pai te ama muito, concordou Larissa. Helena desceu para tomar café com uma expressão ainda mais azeda que nos dias anteriores. Larissa havia notado que ela fazia questão de criticar tudo o que via. Gabriel, pare de balançar as pernas na cadeira. Isso é falta de educação, disse Helena, se servindo de café. Mas eu estou animado porque o papai volta hoje. Animação não é desculpa para a má postura. Larissa viu o sorriso de Gabriel diminuir e interveio delicadamente. Gabriel, que tal a gente organizar seus desenhos para mostrar para seu pai quando ele chegar? Aposto que ele vai adorar ver o que você fez enquanto ele estava fora. O sorriso voltou imediatamente ao rosto do menino. Boa ideia. Eu fiz 3 desenhos novos. Passaram a manhã organizando desenhos, brincando no jardim e lendo livros. Larissa estava impressionada com a inteligência de Gabriel. Ele já sabia ler algumas palavras e adorava histórias. Por volta das 3 da tarde, ouviram o som de um carro na garagem. Gabriel correu para a janela. É o papai! É o papai! Gritou, correndo em direção à porta. Rafael entrou carregando uma maleta e um sorriso cansado que se transformou em alegria pura quando viu o filho correndo em sua direção. Campeão! Disse, largando a maleta e abrindo os braços para receber Gabriel num abraço apertado. Como você cresceu em 3 dias! Papai! Eu e a Larissa fizemos tantas coisas. Eu desenhei, a gente fez piquenique no jardim, ela me ensinou a respirar quando fico triste. E ela canta igual a mamãe. Rafael olhou por cima da cabeça de Gabriel e encontrou os olhos de Larissa. Havia algo em seu olhar, gratidão, alívio e talvez algo mais, que fez o coração dela acelerar. Oi, Larissa. Como foram esses dias? Foram ótimos. Gabriel é uma criança maravilhosa. Ela é a melhor babá do mundo, papai. Ela não fica no celular e brinca comigo de verdade. Rafael riu. Que bom ouvir isso. E você foi bonzinho? Fui sim. A Larissa disse que fui o menino mais educado que ela já conheceu. Helena apareceu na sala com sua expressão de desaprovação habitual. Rafael, finalmente. Precisamos conversar. Depois, Helena. Primeiro quero saber como foi tudo aqui. Rafael se dirigiu a Larissa. Algum problema? Nenhum problema. Gabriel se comportou muito bem. Ele comeu direitinho, dormiu no horário certo e nos divertimos muito. Papai, olha o que eu desenhei para você. Gabriel correu buscar seus desenhos e voltou com um papel onde havia desenhado 3 figuras. Um homem alto, uma mulher de cabelos castanhos e um menino pequeno, todos de mãos dadas. Quem são essas pessoas, Gabriel? Perguntou Rafael, embora já soubesse a resposta. Somos nós! Você, eu e a Larissa. Eu desenhei a gente como uma família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena fez um som de desaprovação. Larissa corou intensamente e Rafael ficou visivelmente sem saber o que dizer. Gabriel, disse Helena com voz dura, Larissa não é da nossa família. Ela é apenas uma funcionária. O rosto de Gabriel se fechou imediatamente e Larissa viu lágrimas se formando em seus olhos. Helena, disse Rafael com tom de advertência. O quê? É a verdade. Não podemos deixar o menino criar fantasias. Gabriel olhou para Larissa com uma expressão de dor que partiu seu coração. Você não gosta de mim? Perguntou com a voz trêmula. Larissa se ajoelhou na frente dele. Gabriel, eu gosto muito de você, muito mesmo. E adorei ser desenhada ao lado de você e do seu pai. É um desenho lindo. Mas a tia Helena disse que você não é da nossa família. Famílias são complicadas, Gabriel.
Às vezes as pessoas que mais amamos não são parentes de sangue. Às vezes, são pessoas que escolhemos para ter perto de nós. Rafael observava a cena com emoção. A maneira como Larissa lidava com Gabriel, sua paciência e carinho genuíno, tocavam algo profundo em seu coração. Sabe de uma coisa, Gabriel? Disse Rafael se juntando a eles. Esse é um dos desenhos mais bonitos que você já fez. Que tal a gente emoldurar e colocar na geladeira? Sério, papai? Sério? Helena revirou os olhos e se retirou, murmurando algo sobre nonsense e limites. Depois que Gabriel foi brincar no jardim, Rafael chamou Larissa para conversar em particular. Como realmente foram esses 3 dias? Perguntou ele, sua voz carregada de preocupação paterna. Foram bem, Rafael. Gabriel é uma criança incrível, inteligente, carinhosa, educada. Ele só precisa de alguém que entenda que ainda está processando a perda da mãe. E Helena? Sei que ela pode ser difícil. Larissa hesitou. Não queria criar problemas, mas também não podia mentir. Ela deixou claro que não aprova minha presença aqui, mas eu consegui contornar a situação. Meu foco é Gabriel, e com ele está tudo bem. Rafael suspirou. Helena perdeu o marido há 5 anos. Desde então tem sido amarga com o mundo. Ela ama Gabriel, mas às vezes não sabe como demonstrar. Entendo. E obrigada por me defender na situação do desenho. Você não precisa me agradecer por isso. Gabriel tem o direito de expressar seus sentimentos, e você fez um trabalho maravilhoso com ele. Seus olhares se encontraram e permaneceram assim por alguns segundos. Havia uma conexão se formando entre eles, algo que ia além da relação empregador-funcionária. Rafael, disse Larissa, quebrando o momento, posso fazer uma sugestão? Claro. Gabriel fala muito sobre a mãe, e isso é saudável. Mas ele mencionou que às vezes tem medo de esquecer a voz dela. Que tal fazer um álbum de memórias com fotos, vídeos, cartas, algo que ele possa ver sempre que quiser? Rafael ficou emocionado com a sugestão. É uma ideia maravilhosa. Marina adoraria isso. Naquele momento, observando o sorriso genuíno de Rafael e ouvindo as gargalhadas de Gabriel no jardim, Larissa soube que, apesar de todos os desafios, estava exatamente onde deveria estar. No sábado seguinte, Rafael decidiu colocar em prática a sugestão de Larissa sobre o álbum de memórias. Depois do café da manhã, chamou Gabriel e Larissa para a sala. Gabriel, a Larissa teve uma ideia muito especial. Que tal criarmos um livro de memórias da mamãe? Os olhos de Gabriel se iluminaram. Um livro só sobre a mamãe? Isso mesmo. Com fotos, vídeos, e você pode escrever ou desenhar as lembranças que tem dela. Rafael trouxe várias caixas do escritório, cheias de fotos, cartões e pequenos objetos que pertenceram a Marina. Espalharam tudo na mesa da sala, e Gabriel ficou extasiado vendo tantas lembranças. Olha, papai, é a mamãe grávida de mim, disse Gabriel, segurando uma foto onde Marina aparecia sorridente, com a barriga arredondada. Sua mãe estava tão feliz nessa foto, disse Rafael, sua voz carregada de emoção. Ela dizia que você era o presente mais esperado da vida dela. Larissa observava a cena com o coração apertado. Via Rafael revivendo memórias dolorosas, mas preciosas, e Gabriel descobrindo aspectos da mãe que não conhecia. Larissa, você pode me ajudar a colar as fotos? Perguntou Gabriel. Claro, vamos fazer o álbum mais bonito do mundo. Passaram horas organizando fotos cronologicamente. Rafael contava histórias sobre cada momento, o dia em que se conheceram, o pedido de casamento, a lua de mel, a descoberta da gravidez, o nascimento de Gabriel. Papai, conta aquela história de quando a mamãe ficou brava porque você chegou atrasado no hospital, pediu Gabriel rindo. Ah, essa! Rafael riu também. Sua mãe estava em trabalho de parto e eu estava preso no trânsito. Quando cheguei, ela disse, Rafael Mendoza, se você não estiver aqui para ver seu filho nascer, você vai dormir no sofá pelo resto da vida. E aí? Perguntou Larissa, se envolvendo na história. Aí Gabriel decidiu nascer bem na hora em que eu chegava correndo pelos corredores do hospital. Marina disse que ele havia herdado meu senso de timing dramático. Gabriel gargalhou. A mamãe sempre dizia que eu era igualzinho ao papai. Em muitas coisas, sim. Você tem o sorriso dela, mas a teimosia é toda minha, disse Rafael, bagunçando o cabelo do filho. Larissa observava a dinâmica entre pai e filho com admiração. Rafael era carinhoso e presente, mesmo com a agenda corrida.
Era possível ver o amor genuíno que sentia por Gabriel. Larissa, disse Gabriel, você quer aparecer no álbum também? Mas Gabriel, este álbum é sobre sua mamãe. Mas você faz parte das minhas memórias agora. Posso fazer um desenho de você para colocar aqui? Rafael e Larissa trocaram olhares. Se você quiser, Gabriel, é seu álbum, disse Rafael suavemente. Gabriel pegou o lápis de cor e começou a desenhar Larissa sentada com ele no jardim. O desenho era simples, mas cheio de carinho nos detalhes. Pronto. Agora o álbum tem todas as pessoas importantes da minha vida. No final da tarde, quando o álbum estava quase pronto, Helena apareceu na sala e viu a bagunça de fotos e materiais espalhados. Que confusão é essa? Perguntou com desaprovação. Estamos fazendo um álbum de memórias da Marina, explicou Rafael. Rafael, não acha que é hora de guardar essas coisas? Gabriel precisa seguir em frente, não ficar mexendo em coisas do passado. Helena, please, este álbum vai ajudar Gabriel a processar suas memórias de forma saudável. E quem te deu essa ideia brilhante? Helena olhou diretamente para Larissa. Deixe-me adivinhar. Foi ideia da Larissa. E eu achei excelente, disse Rafael firmemente. Claro que achou. Vocês dois parecem ter muitas ideias juntos ultimamente. O tom insinuante de Helena deixou o ambiente tenso. Rafael ficou visivelmente irritado. Helena, chega. Larissa está fazendo um trabalho excelente com Gabriel e eu agradeço qualquer sugestão que contribua para o bem-estar do meu filho. Tia Helena, disse Gabriel inocentemente, você quer ver o álbum? Ficou muito bonito. Helena olhou para o álbum e por um momento sua expressão se suavizou. Ficou bonito mesmo, Gabriel. A Larissa me ajudou a organizar tudo e o papai contou histórias que eu não conhecia. Naquele momento, Helena pareceu perceber o quão importante aquele projeto havia sido para Gabriel. Sua hostilidade diminuiu ligeiramente. Bem, já que está pronto, que tal guardarmos essas fotos? Eles começaram a recolher os materiais e Larissa aproveitou para se despedir. Gabriel, segunda-feira eu volto, tá bem? Tá. Obrigado por me ajudar com o álbum da mamãe. Foi o melhor sábado que tive em muito tempo. Gabriel a abraçou forte e Rafael se aproximou. Larissa, muito obrigado pelo dia de hoje. Foi especial. O prazer foi meu. Gabriel é um menino muito especial. Quando seus olhos se encontraram, houve novamente aquele momento de conexão silenciosa. Rafael pareceu querer dizer algo mais, mas se conteve. Boa noite, Rafael. Boa noite, Larissa. No caminho de volta para casa, Larissa não conseguia parar de pensar no dia. Havia algo crescendo em seu coração por aquela família, especialmente por Rafael. Mas logo afastou esses pensamentos. Ela estava ali para cuidar de Gabriel. Nada mais. Na segunda-feira seguinte, Larissa chegou para encontrar Gabriel mais quieto que o normal. Ele brincava no jardim sozinho, mas sem o entusiasmo habitual. Bom dia, campeão. Como você está hoje? Perguntou ela, se aproximando. Oi, Larissa, respondeu Gabriel, sem levantar os olhos dos brinquedos. Aconteceu alguma coisa? Você parece tristinho. Gabriel hesitou, então olhou para a casa para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Larissa, ontem à noite eu ouvi a tia Helena conversando com o papai. Ela disse que você vai me deixar mal-criado e que o papai está, como é mesmo, se apaixonando por você. Larissa sentiu o coração disparar. Gabriel, às vezes os adultos falam coisas que as crianças não devem ouvir. E nem sempre essas conversas fazem sentido. Mas e se ela convencer o papai a te mandar embora? Eu não quero que você vá embora, Larissa. Gabriel se jogou nos braços dela, e Larissa sentiu um aperto no peito. Ela também não queria ir embora, mas não pelos motivos que deveria. Gabriel, olha para mim. Eu prometi que não ia embora só porque você tem sentimentos, lembra? E prometo que vou lutar para ficar aqui com você. Mas e se o papai acreditar na tia Helena? Seu pai te ama muito, Gabriel. Ele não faria nada que te deixasse triste de propósito. Naquele momento, Rafael apareceu na porta da cozinha. Gabriel, Larissa, venham aqui, tenho uma surpresa. Gabriel correu para dentro, e Larissa o seguiu, ainda pensando na conversa que tinham acabado de ter. O que é, papai? Perguntou Gabriel animado. Lembram que sexta-feira é aniversário de 6 anos da morte da mamãe? Gabriel assentiu, ficando mais sério. Eu estava pensando, que tal se a gente fizesse uma pequena cerimônia de celebração da vida dela? Podemos ir ao cemitério de manhã, levar flores e depois fazer um almoço especial em casa com todas as comidas que ela gostava.
Posso levar o álbum de memórias? Perguntou Gabriel. Claro. E se quiser pode fazer uma cartinha para ela também. Gabriel correu para abraçar o pai. Obrigado, papai. A mamãe ia gostar muito. Rafael olhou para Larissa por cima da cabeça de Gabriel. Larissa, você gostaria de nos acompanhar? Sei que não conheceu Marina, mas você faz parte da vida do Gabriel agora. Antes que Larissa pudesse responder, Helena apareceu na cozinha. Rafael, você não pode estar falando sério. Levar uma funcionária para uma ocasião tão íntima da família? Helena, Larissa não é apenas uma funcionária. Ela se tornou importante para Gabriel. Exatamente o problema. Vocês estão deixando ela se intrometer demais na nossa família. Gabriel olhou confuso entre os adultos. Mas eu quero que a Larissa vá. Ela entende sobre a mamãe. Gabriel, vá brincar no seu quarto enquanto os adultos conversam, disse Helena firmemente. Não, disse Rafael com autoridade. Gabriel pode ficar. Esta conversa envolve ele também. Helena ficou furiosa. Rafael, você está deixando essa mulher influenciar demais você e Gabriel. Ela está há apenas 2 semanas aqui e já está participando de momentos familiares íntimos. Helena, chega. Rafael elevou a voz, algo raro nele. Larissa tem sido maravilhosa com Gabriel. Ela trouxe uma luz de volta aos olhos dele que eu não via há muito tempo. Porque ela está manipulando vocês dois. Não vê que ela quer se aproveitar da nossa família? Larissa não aguentou mais ficar calada. Senhora Helena, com todo respeito, mas a senhora não me conhece para fazer essas acusações. Eu jamais manipularia Gabriel, ou tentaria me aproveitar de vocês. Ah, claro! E eu deveria acreditar em você? Você deveria pelo menos me dar o benefício da dúvida. Pelo bem de Gabriel. Tia Helena, disse Gabriel com a voz pequena, mas determinada. A Larissa é boa para mim. Ela me faz lembrar da mamãe, mas de um jeito que não dói. Por favor, não seja má com ela. O pedido sincero de Gabriel deixou todos em silêncio. Helena olhou para o sobrinho, depois para Rafael, depois para Larissa. Rafael, preciso falar com você, em particular. Qualquer coisa que tenha a dizer pode ser dito aqui. Tudo bem. Helena respirou fundo. Você está se apaixonando por ela. E isso é um erro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou confuso entre os adultos. Larissa sentiu o rosto queimar. E Rafael ficou visivelmente desconfortável. Helena, isso é a verdade. Eu vejo como você olha para ela, Rafael, e ela sabe disso. Por isso está sendo tão perfeita com Gabriel para conquistar você através dele. Isso não é verdade, disse Larissa indignada. Eu me importo com Gabriel genuinamente. E com Rafael? Você não se importa com Rafael? Perguntou Helena com um sorriso maldoso. Larissa abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. A verdade era que sim. Ela estava desenvolvendo sentimentos por Rafael, mas jamais usaria Gabriel para isso. Eu... gaguejou Larissa. Rafael observava toda a cena com uma mistura de emoções. Raiva de Helena por criar aquela situação, proteção em relação a Larissa e uma crescente certeza de que os sentimentos que vinha tentando negar eram reais. Gabriel, disse Rafael suavemente, que tal você ir para seu quarto? Os adultos precisam terminar essa conversa. Gabriel olhou preocupado para Larissa, depois obedeceu relutantemente. Quando ficaram sozinhos, Rafael se voltou para as 2 mulheres. Helena, você passou dos limites. Larissa, sinto muito por isso. Rafael, disse Larissa com a voz trêmula, talvez seja melhor eu ir embora. Não quero causar problemas na sua família. Não. A resposta de Rafael foi imediata e veemente. Você não vai embora por causa disso. Helena sorriu com satisfação. Viu? Confirmou tudo que eu disse. Rafael olhou para a irmã, depois para Larissa, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Helena, você tem razão em uma coisa. Eu tenho sentimentos por Larissa, mas você está errada sobre tudo o mais. O silêncio que se seguiu à confissão de Rafael foi pesado. Larissa sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés, enquanto Helena ficou visivelmente satisfeita por ter sua suspeita confirmada. Rafael, murmurou Larissa, você não precisava... Sim, eu precisava, disse ele, se aproximando dela. Helena, você está certa sobre meus sentimentos,
mas está completamente errada sobre Larissa. Ela não está tentando se aproveitar de nada. Ela genuinamente se importa com Gabriel. E isso me fez perceber o quanto sinto falta de ter alguém que se importe conosco de verdade. Rafael, isso é loucura, disse Helena. Vocês se conhecem há 2 semanas. 2 semanas em que vi meu filho sorrindo de novo, cantando no banho, falando sobre o futuro. 2 semanas em que percebi que ainda posso sentir algo além de trabalho e responsabilidade. Larissa olhou para Rafael, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Rafael, eu também sinto algo. Mas isso não pode dar certo. Somos de mundos diferentes. Não somos, disse Rafael suavemente. Somos 2 pessoas que se importam com Gabriel e que talvez possam se importar uma com a outra. Helena bateu o pé no chão. Isso é ridículo, Rafael. Você é um Mendoza. Sua família tem tradição, posição social. Não pode se envolver com uma o quê, Helena? A voz de Rafael estava perigosamente baixa. Uma mulher trabalhadora? Uma mulher honesta? Uma mulher que traz felicidade para meu filho? Uma mulher que não é do nosso meio? Marina também não era do nosso meio quando a conheci, disse Rafael, deixando Helena sem palavras. Ela era filha de um mecânico, lembra? E foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Nesse momento, ouviram passos pequenos na escada. Gabriel apareceu, claramente preocupado. Por que vocês estão gritando? A Larissa está chorando? Larissa rapidamente enxugou as lágrimas e se ajoelhou na altura dele. Estou bem, querido. Às vezes os adultos têm conversas difíceis. É sobre mim? Fiz alguma coisa errada? Não, Gabriel. Você não fez nada errado, disse Rafael, se aproximando dos dois. Na verdade, você fez tudo certo. Você me ajudou a perceber coisas importantes. Gabriel olhou confuso. Que coisas? Rafael olhou para Larissa, depois para o filho. Gabriel, você gosta da Larissa? Claro, ela é a melhor babá do mundo. E você gostaria que ela continuasse aqui conosco? Para sempre, respondeu Gabriel sem hesitar. E se eu dissesse que também gosto muito da Larissa? Não só como babá, mas como uma pessoa especial. Gabriel processou a informação, seus olhos indo de Rafael para Larissa. Você quer dizer como o papai gostava da mamãe? A pergunta inocente deixou todos os adultos sem ar. Rafael engoliu em seco antes de responder. Não da mesma forma, Gabriel. O amor que sentia pela mamãe era único. Mas, sim, é um tipo especial de carinho. Gabriel sorriu devagar. E a Larissa gosta de você também, papai? Larissa olhou para Rafael, depois para Gabriel. Seu pai é um homem muito especial, Gabriel. E você é o menino mais incrível que já conheci. Então vocês podem ficar juntos, como uma família de verdade. Helena fez um som de protesto, mas Rafael a silenciou com um olhar. Gabriel, essas coisas são complicadas para os adultos. Precisa de tempo. Mas o tempo não é problema. Eu tenho tempo, disse Gabriel, com a lógica simples das crianças. Rafael riu, apesar da tensão. Não é bem assim, campeão. Eu não entendo por que não. Eu gosto da Larissa, você gosta da Larissa, ela gosta da gente. Por que isso é complicado? Helena finalmente explodiu. Porque ela não é da nossa classe social, Gabriel. Porque existem diferenças. Que diferenças? Perguntou Gabriel, genuinamente confuso. Ela é legal, carinhosa, me faz rir, cozinha gostoso e gosta de desenhar comigo. Que diferença mais importante que essa? A sabedoria inocente de Gabriel deixou todos calados. Como explicar preconceitos e diferenças sociais para uma criança que só via qualidades humanas? Larissa se levantou e olhou para Rafael. Acho que preciso ir para casa hoje. Todos precisamos de tempo para pensar. Não. Gabriel se agarrou na perna dela. Você prometeu que não ia embora. Não estou indo embora para sempre, Gabriel. Só preciso de uma noite para pensar, tá bem? Você promete que volta amanhã? Larissa olhou para Rafael, que assentiu quase imperceptivelmente. Prometo. Depois que Larissa saiu, Rafael teve uma conversa séria com Helena. Helena, entendo suas preocupações, mas não aceito mais sua hostilidade com Larissa. Rafael, você está cometendo um erro. Pense na reputação da família, no que as pessoas vão dizer. Helena, desde quando você se importa mais com o que as pessoas pensam do que com a felicidade de Gabriel?
E com a minha? Helena ficou em silêncio, claramente sem resposta. Gabriel está feliz pela primeira vez em 2 anos. E eu me sinto vivo de novo. Não vou abrir mão disso por preconceito. E se ela estiver mesmo interessada no seu dinheiro? Então descobrirei com o tempo. Mas não vou deixar o medo me impedir de tentar ser feliz novamente. Naquela noite, Rafael ficou acordado pensando. Marina havia sido o amor de sua vida, e ele nunca pensou que poderia sentir algo por outra pessoa. Mas Larissa havia chegado em suas vidas como uma brisa suave, trazendo cor e calor para dias que haviam se tornado cinzentos. Ele sabia que havia obstáculos, diferenças sociais, o fato de ela trabalhar para ele, a hostilidade de Helena. Mas quando via Gabriel sorrindo, quando percebia a luz nos olhos de Larissa ao brincar com seu filho, tudo isso parecia secundário. No final das contas, Gabriel estava certo. Se eles se importavam uns com os outros, o resto poderia ser resolvido. Na manhã seguinte, Larissa chegou à casa dos Mendoza mais cedo que o habitual. Havia passado a noite inteira pensando, conversando com Camila e sua mãe, tentando entender os próprios sentimentos. Rafael estava na cozinha tomando café quando ela chegou. Eles se olharam por um momento, uma mistura de nervosismo e expectativa no ar. "Bom dia", disse ela suavemente. "Bom dia. Gabriel ainda está dormindo." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Rafael quebrou o gelo. "Larissa, sobre ontem." "Rafael, eu pensei muito sobre isso." Ela o interrompeu. "E preciso que você saiba que meus sentimentos por Gabriel sempre foram genuínos, desde o primeiro dia. Eu sei disso. E sobre nós, eu não posso negar que sinto algo. Mas tenho medo." "Medo de quê?" "Medo de que isso seja apenas gratidão sua por eu cuidar bem do Gabriel. Medo de que, quando a novidade passar, você perceba que somos muito diferentes. Medo de magoar Gabriel se as coisas não derem certo." Rafael se aproximou dela. "Larissa, o que sinto por você não é gratidão. É algo que não sentia há muito tempo. Você me fez lembrar que ainda posso ser feliz." "E Marina, você não se sente culpado?" Rafael suspirou. "Marina me fez prometer, antes de morrer, que eu tentaria ser feliz novamente, que não deixaria a tristeza nos consumir. Por muito tempo achei que isso era impossível. Mas então você chegou." Nesse momento, ouviram passos na escada. Gabriel apareceu ainda de pijama, mas com um sorriso radioso. "Larissa, você voltou?" "Claro que voltei. Prometi, não foi?" Gabriel correu para abraçá-la, e depois olhou entre ela e Rafael. "Vocês ainda estão tristes?" "Não, Gabriel. Na verdade, acho que estamos começando a ficar felizes", disse Rafael. "Que bom. Então vocês vão namorar?" Larissa riu, apesar do nervosismo. "Gabriel, essas coisas levam tempo." "Mas vocês vão tentar?" insistiu ele. Rafael olhou para Larissa. "Se a Larissa quiser, sim. Vamos tentar." Larissa sentiu o coração acelerar. Eu gostaria de tentar." Gabriel pulou de alegria. "Eba, agora vamos ser uma família de verdade." "Ei, devagar aí, campeão", disse Rafael rindo. "Primeiro vamos devagar, conhecer melhor um ao outro." "Tá bom, mas posso continuar chamando a Larissa para dormir comigo quando tenho pesadelo?" "Claro", disse Larissa bagunçando o cabelo dele. Nesse momento, Helena desceu para a cozinha. Viu a cena dos 3 juntos e fez uma careta. "Vejo que chegaram a uma decisão", disse com frieza. "Helena", disse Rafael, "você pode não aprovar, mas espero que respeite nossa escolha, por Gabriel." Helena olhou para o sobrinho, que a observava com expectativa. "Gabriel, você realmente gosta da Larissa?" "Muito, tia Helena. Ela me faz feliz." Helena suspirou. Apesar de todos os seus preconceitos, ela amava Gabriel acima de tudo. "Então, eu vou tentar. Mas", disse, olhando diretamente para Larissa, "se você magoar meu sobrinho ou meu irmão, vai ter que lidar comigo." "Entendo, senhora Helena. E prometo que farei tudo para não magoar nenhum dos dois." Rafael sorriu. Era um começo. "Bem", disse ele, "que tal tomarmos café juntos, em família?" "Em família", repetiu Gabriel feliz. Enquanto preparavam o café da manhã juntos, Larissa olhou ao redor. A cozinha luxuosa, Gabriel cantarolando, Rafael sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que o conhecera, e até mesmo Helena tentando se esforçar para ser civil. 2 meses atrás,
Ela era apenas uma recepcionista desempregada, sem perspectivas. Hoje tinha um trabalho que amava, uma criança que a adorava, um homem por quem estava se apaixonando e talvez, só talvez, uma nova família. Camila estava certa. Às vezes, a vida nos surpreende quando menos esperamos. Em que você está pensando? Perguntou Rafael, se aproximando dela. Estou pensando que, às vezes, perder um emprego pode ser a melhor coisa que acontece na vida da gente. E eu estou pensando que a melhor decisão que já tomei foi contratar você. Gabriel apareceu entre eles. E eu estou pensando que a mamãe estava certa. Às vezes, anjos aparecem quando a gente mais precisa. Larissa sentiu lágrimas nos olhos. Gabriel, a mamãe sempre dizia que quando duas pessoas se gostam de verdade, é porque estavam destinadas a se encontrar. Vocês estavam destinados a se encontrar. Rafael abraçou o filho e estendeu o braço para incluir Larissa no abraço. Sabe de uma coisa, Gabriel? Acho que você tem razão. Do lado de fora da janela da cozinha, o sol brilhava forte sobre o jardim onde Marina havia plantado suas flores. Era como se ela estivesse dando sua bênção para o novo começo daquela família. Larissa Santos havia chegado como babá, mas estava se tornando muito mais. Estava se tornando o elo que uniria aqueles corações machucados em uma nova versão de família. Uma família construída não apenas por sangue, mas por escolha, amor e a coragem de recomeçar. E no coração de uma criança de 6 anos, que já havia perdido tanto, crescia a certeza de que, às vezes, os melhores presentes da vida vêm disfarçados de pessoas simples que chegam na hora certa, trazendo amor suficiente para curar todas as feridas.